situações que a gente vai abrindo mão e a gente vai trazendo para dentro da nossa casa exatamente o pecado e a maldição. A gente vai abrindo concessões que não cabe a nós abrirmos mão. Além dessa questão do nosso exemplo, do que nós estamos ensinando para os nossos filhos, existe a questão espiritual, que hoje tem sido deixado muito de lado. Nós somos seres humanos, mas nós somos seres espirituais. Existe um mundo espiritual, existe uma guerra que ela é constante, não para. Recentemente eu li algo nas redes sociais que eu acho que falava que se nós soubéssemos o que se passa no mundo espiritual, nós viveríamos de joelho orando, porque a guerra ela é constante. Os inimigos da nossa vida, eles não param de batalhar, e nós muitas vezes passamos a maior parte do tempo de braços cruzados. Nós passamos a maior parte do tempo perdendo tempo com coisas que não nos fortalecem, que não nos edificam e que não nos preparam para as batalhas que nós temos que enfrentar, né? O que é que nós, como crentes, queremos estar fazendo pacto com coisa que o Senhor já nos tirou? Porque de lá eu já saí, dos bailes de carnaval eu já saí, das festas juninas eu já saí, de todas essas coisas o Senhor já me tirou, e eu não quero retroceder. Existem crentes que comemoram Halloween. Eu acho que eles nem sequer se dão ao trabalho de pesquisar o que é uma festa de Halloween. Então são festas dedicadas a bruxas, bruxarias, demônios. E isso, eles estão lá se rendendo a esse tipo de cultura que nem nossa é. É uma ignorância que custa um preço muito alto. E muitas vezes nós dizemos assim: por que nós não vemos o avivamento que nós temos tanto falado, que nós temos tanto desejado? Por que o Senhor não tem operado como operava há tempos atrás, com curas, com batismo do Espírito Santo, com batismo de dons espirituais, dom de visão, dons de profecia, dom de interpretação de línguas? Por quê? Porque nós não temos visto o agir de Deus como deveria estar sendo. Como Deus pode agir no meio de tanto pecado? Como Deus pode agir se nós, que deveríamos estar pagando um preço em santidade, em buscar santidade, em buscar comunhão com Deus, em dedicar o nosso tempo àquilo que alimenta o nosso espírito, estamos alimentando a nossa carne? Porque a carne, ela não precisa que a gente se esforce para alimentar, porque, como diz a palavra, o mundo ele jaz no maligno. Tudo ao nosso redor alimenta a nossa carne. Nós precisamos nos esforçar, sair, buscar, trancar a porta do nosso quarto, buscar o nosso tempo com o Senhor e nos afastar, fugir das tentações, se afastar daquilo que não edifica a nossa vida, aquilo que não alimenta o nosso espírito. Mas muitas vezes não é isso que nós temos feito. Não é a isso que nós temos dedicado o nosso tempo. Estamos vivendo o tempo do fim. E está descrito em Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade. Em outras versões, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É como eu disse, o mundo por si só, ele já cuida de alimentar a carne, ele já cuida de fazer com que o amor da gente por Cristo esfrie, com que a nossa fé esfrie. Então, a gente não tem que fazer nenhum esforço para isso. Tudo que nós estamos vivendo, e glória a Deus, porque a Bíblia já nos adverte de tudo isso. Eu estava analisando, eu disse: Senhor, se nós já não fôssemos advertidos pela Tua palavra, de tudo isso que nós estamos vivendo, de tantos escândalos, talvez nós não suportássemos viver tudo que nós estamos vivendo já nesses tempos. Mas nós sabemos que tudo tem que se cumprir. Tudo isso é para que aconteça algo que nós esperamos e ansiamos, que é a vinda do nosso Mestre, a vinda do nosso Salvador, para buscar a noiva. E como está a noiva?
Eu tenho dito muito ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E logo em seguida eu digo: Senhor, que eu esteja pronta, que eu esteja preparada. Senhor, me ajuda dia após dia a vencer a minha carne, porque as lutas, elas parecem que se agigantam. Eu tenho ouvido constantemente que quanto mais nós nos aproximamos da vitória, mais as lutas vão se agigantando ao nosso redor, para tentar nos tirar do foco, para tentar impedir que nós recebamos a nossa vitória. Por isso nós precisamos estar o tempo todo vigilantes. Por isso nós precisamos estar alertas. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em pé, cuidem para que não caiam. Todos nós, é um chamado de Deus. A palavra do Senhor falou primeiramente comigo, é para a igreja do Senhor. Desperta, igreja. Nós não temos mais tempo de brincar de ser crente. Nós não temos mais tempo de fazer de conta que somos discípulos de Cristo. Nós não temos mais tempo a perder com meninices, com tolices, com coisas pequenas. Por qualquer coisa eu digo: não vou mais servir a Cristo. Por qualquer coisa eu digo: eu não vou mais para a igreja, eu vou deixar de ler a Bíblia. Não temos mais tempo para isso. Existe algo muito grande que nos aguarda, que é a eternidade. E nós não podemos brincar com essa eternidade. A salvação, ela custou um preço muito alto. Jesus, ele pagou um preço muito alto pela salvação. Muitos dizem que a salvação, ela é de graça. Eu defendo que nós temos que pagar o preço pela salvação. Nem eu nem você poderíamos fazer nada para adquirir essa salvação, mas nós temos que pagar o preço para que não percamos a salvação. Jesus, ele já fez aquilo que nós não poderíamos fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos que buscar alimentar-nos da palavra de Deus dia e noite. Buscar a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, através da oração, do jejum, da busca incessante. É dia e noite. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. E esse orar sem cessar é dia e noite, é toda hora. Eu não posso estar toda hora de joelho, mas eu posso estar toda hora conectada com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar em todo o tempo conectada com o Espírito Santo de Deus, porque os dardos inflamados do maligno, eles estão o tempo todo tentando nos atingir, o tempo todo. E nós precisamos estar com o capacete da salvação. Nós precisamos estar realmente com as armaduras que o Senhor já nos deu. Mas para isso nós precisamos dedicar tempo. Nós precisamos decidir quem eu quero realmente seguir, a quem eu vou realmente dedicar a minha vida. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos negociar com o mundo. E infelizmente, meus irmãos, daqui para frente, nós precisamos fazer dessa palavra o nosso alimento diário. Aqui na igreja nós temos um grupo de mulheres que estamos lendo. É a segunda vez que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia anual. E é tremendo, porque a cada dia a gente lê, mas eu li ano passado e eu não lembro. Porque a cada dia o Senhor, ele vai trazendo uma novidade na sua palavra. A cada dia o Senhor vai nos alertando de algo que a gente ainda não tinha se atentado. Não é, gente, não dá. Eu até compartilhei hoje no nosso grupo da leitura algo que o pastor Luciano Subirá, ele falou: não temos condição, não dá para um cristão que tem anos de evangelho nunca ter parado para ler a Bíblia toda. Não tem condição de uma pessoa que se diz serva do Senhor e não ter parado para ler a carta que ele deixou para nós. Mas a gente perde muito tempo com isso aqui, vendo a vida do outro, vendo o que o outro está fazendo, onde ele está, trazendo inveja muitas vezes aos nossos corações e deixando de alimentar o nosso espírito. A cada dia que passa eu sou mais apaixonada pela palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu enfrento muitas lutas, como todos vocês. E nas horas das minhas dificuldades, na hora da minha aflição, da minha luta, a palavra ela vem
a minha memória. E ela traz o consolo que eu preciso naquele momento. Ela traz a palavra de esperança que eu preciso naquele momento. Quando eu acho que está tudo acabado, salta a minha memória, aquilo que eu li ontem, aquilo que eu li semana passada. Mas se eu não leio, o que é que vai saltar? A minha memória. Se eu não conheço, como é que eu vou trazer à minha memória aquilo que eu não conheço? Eu preciso conhecer. É tempo da gente se encher, até porque nós não sabemos. Quem garante que daqui a um ano, nós teremos acesso a essa palavra? Quem pode dar essa garantia? Nós não temos essa garantia. Do jeito que as coisas andam, nós não temos a garantia de que daqui a um ano nós vamos poder estar aqui juntos. Então nós precisamos nos abastecer, nós precisamos nos encher hoje. O tempo é hoje. Nós temos urgência, porque se chegar o tempo que proibirem a Bíblia, ela vai estar aqui, ela vai estar aqui. Se chegar o tempo que fechar as portas da igreja, como nós vivemos isso na pandemia, nós já vamos estar fortalecidos no Senhor. Nós precisamos entender que para chegarmos àquilo que o Senhor tem planejado para nós, existe um processo. Não existe um propósito sem um processo. O povo ele não ia chegar a Canaã sem passar pelo deserto. Todas as promessas de Deus, existe o processo, existe o caminhar. Hoje nós lemos no livro de Josué a quantidade de batalhas que ele teve que enfrentar. E ele não conquistou toda a terra, né? Quem está fazendo a leitura viu isso hoje. Ele não conseguiu, chegou na idade já avançada e ele não alcançou. Mas foi lutas e batalhas por cima de muitas vitórias. O Senhor foi acrescentando vitórias. Mas para ter vitórias, tem que ter o quê? Lutas. E nós precisamos estar preparados para essas lutas. E a única forma de nós estarmos preparados, porque a nossa carne, ela não aguenta. Nós temos que preparar o nosso espírito. Nós temos que preparar o nosso espírito no Senhor, para que nós possamos vencer todas as lutas que se colocarem diante de nós, como nós lemos aqui. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E a parte que eu acho linda: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Nós estamos preparados, nós precisamos estar preparados para subirmos. Quando Ele vier e chamar o nosso nome e nós nos encontrarmos com Ele, que maravilha! Como diz aquele louvor que é maravilhoso, não haverá mais noite, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Nós estaremos ali face a face com o nosso Senhor. Já pensou? Nós tocaremos no rosto de Jesus. Isso é maravilhoso. E nossa caminhada aqui é para isso. As lutas aqui são grandes, mas a vitória que nos espera não se compara. É muito, muito, muito maior. Amém? Aleluia. Em João 14:6, para finalizar, diz assim: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o objetivo do inimigo é nos tirar do propósito, para nos distrair e nos fazer sair do caminho, nos fazer duvidar da verdade e nos roubar a vida eterna. Jesus, Ele é o caminho. O inimigo, ele sempre fica colocando coisas para nos tirar do caminho. Jesus, Ele é a verdade. Ele coloca lutas, dificuldades, muitas vezes a abundância também. Sempre Ele vai estar colocando coisas para nos fazer duvidar da verdade. E o objetivo dele, como nós sabemos, que Ele veio para roubar, matar
e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, que nós possamos nos fortalecer, que nós possamos forjar o nosso caráter em Cristo Jesus, para que nós possamos vencer todas as armadilhas de Satanás, para que nós possamos nos blindar e estarmos firmes, preparados para o dia da adversidade. Amém? Eu queria só, para fechar, eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive há 2 semanas atrás. As lutas lá em casa, realmente elas se agigantaram muito em relação a Thaís, né? Como todos vocês conhecem, a nossa luta com ela já perdura por mais de 23 anos. E teve um dia que eu estava muito cansada, o meu físico estava muito cansado, a Cris estava assim, muito abatido, e eu disse, Senhor, eu vou... E a gente não tinha vindo para a igreja nem terça nem quinta. Eu disse, Senhor, eu vou dar um tempo, eu vou pedir para dar um tempo do louvor, eu vou sair um pouco dos ministérios. Eu pensei até em sair um pouco do nosso grupo da leitura, assim, deu aquele tilt, porque é assim que o inimigo faz, ele cerca, e ele viu que eu estava muito cansada, porque tem desde novembro que a gente está numa luta incessante com ela, e nesse dia eu estava esgotada. E eu disse, Senhor, porque eu vou ficar em casa um pouquinho, eu vou ficar sentada no meu canto, eu estou precisando descansar, eu estou esgotada, eu não tenho mais forças. Eu disse, eu não tenho mais forças. E eu fui dormir. E eu sonhei que eu estava num casamento. E o casamento demorou um pouco, e eu disse, amor, vamos sair. E eu saía para resolver algo que não era da igreja, não era nada referente ao casamento. E aí nós saíamos. E quando eu voltava, o casamento já tinha acontecido, e era até o casamento da Laís. E eu não via mais a Laís de noiva, e vinha na minha mente assim, poxa, ela não está mais com as vestes nupciais. E eu ficava muito arrasada no meu sonho, muito triste, porque eu não tinha visto o casamento, não tinha visto a Laís de noiva, e eu vi a Laís indo embora com o marido, e eu tinha perdido tudo. E quando eu acordei, na hora que eu acordei, de imediato, assim que eu abri o olho, veio assim, as bodas do Cordeiro, as 10 virgens. E eu comecei a orar, e a clamar, e eu disse, Senhor, eu não vou deixar nada, e o Senhor vai renovar as minhas forças, e o Senhor é quem dá um ânimo novo, porque a palavra de Deus diz que ainda que o meu corpo e a minha mente enfraqueçam, mas o meu espírito se renova a cada dia. E eu entendi assim, e eu disse, Senhor, mas o Senhor não deixou nem eu pensar, foi assim de imediato, e eu louvo a Deus por isso, glória a Deus, porque se a gente para, a gente morre, se a gente abre mão daquilo que está alimentando o nosso espírito morre, e foi muito forte aquilo para mim, foi muito claro, por mais que a gente esteja cansado. Porque a luta, as dificuldades, elas não podem nos fazer parar. Porque os problemas, eles passam. E quando eles não passam, nós temos que aprender a prosseguir com eles. Nós temos que aprender a prosseguir independente dos problemas. Porque alguns problemas é como o espinho da carne de Paulo. Não vai passar. Vai com ele até chegar na glória. O importante é chegar na glória, amém? Amém? Porque lá na glória nós vamos receber um corpo totalmente diferente. É como o Senhor tem me dito em relação a Thaís. Lá na glória ela vai andar, ela vai correr, ela vai pular, ela vai falar. Então aqui é passageiro. Então que nós não deixemos nada, nem problemas, nem dificuldades, como diz aquele louvor. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, nem alturas, nem profundidades, nem problemas, nem as dificuldades, nem a abundância, nem a riqueza, nem a pobreza. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Eu vou fazer uma breve oração para passar a palavra para o presbítero, para que o Senhor venha renovar em nós
é essa certeza de que nós temos que continuar prosseguindo para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. Prosseguindo para o alvo, porque o nosso alvo é a eternidade. E que nada venha nos parar. Nada. Senhor Deus e Pai, eu quero te glorificar nessa noite pela tua palavra, porque ela é vida, Senhor. A tua palavra ela é maravilhosa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos trouxe uma palavra de despertar, uma palavra, Senhor Deus, para que nós estejamos vigilantes, Pai. O Senhor é tão lindo e tão maravilhoso que o Senhor não nos deixa, Pai, sem um alerta. O Senhor traz a palavra para que nós não venhamos esmorecer, para que nós não venhamos ficar no meio do caminho. Obrigada, Deus. Vem, Senhor Deus, trazer em nós, Pai. Vem fazer em nós a tua vontade. Vem cumprir em nós o teu querer. E que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, continuar a nossa carreira, Pai. Completar, Senhor Deus, cumprir o propósito que tu tem na vida de cada um. Porque eu sei, meu Deus, que tu tens um plano, que tu tens um propósito na vida de cada um que está aqui nessa noite. E que nada, nem ninguém venha impedir o teu agir nas nossas vidas, Pai. Que nós venhamos, Senhor, chegar diante de ti e te entregar, Pai amado, aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Que nós venhamos te entregar multiplicado, Senhor. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, frutificar para a glória do teu nome, meu Deus. Que nós venhamos ser como aqueles que prosseguem, como aqueles que avançam, porque aqueles que avançaram, Pai, atravessaram o mar, a pés enxutos, aqueles que continuaram, viram as muralhas de Jericó e ao chão. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que foram chamados para irem adiante, levando o teu nome, Pai, levantando a bandeira, Pai, e dizendo: somos daqueles que são de Jesus Cristo, que é o vencedor. Obrigada, Senhor. Derrama a tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. Derrama a tua bênção sobre essa igreja, Pai. Que essa igreja se levante, Pai, para fazer o teu ritmo, para fazer a tua vontade, para que assim, Pai, possamos alcançar aquilo que o Senhor tem